Salve, família da Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Hoje a leitura vai ser para saber como que está a vida do seu ser de luz e como foi esse final de semana. Vamos ver se eles estão se entendendo ou se está havendo treta. Se esse tema já te desperta interesse, então vem comigo. Vamos lá, meus amores, para dar continuidade. Aqui a gente tem a primeira opção, o soldadinho, e a segunda opção, a fadinha. Ok? Se conecta com a primeira ou com a segunda opção. Caso você não consiga, é só dar uma pausa no vídeo e se conectar no seu tempo. Não conseguiu? Não tem problema. Assista as duas tiragens e vê aquela que melhor se adequa com a sua energia. Lembrando que é uma leitura coletiva, atemporal, então acolha aquilo que servir para você. O que não servir, joga para o universo que vai ser coleguinha. Beleza? Então vamos lá para a primeira opção. E já deixo aqui os meus agradecimentos às pessoas que têm se inscrito no canal. Minha mais sincera gratidão aos meus inscritos de sempre, tá? Todo o meu carinho. E peço gentilmente para você que é novo ou nova aqui no canal, chegou aqui agora, não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixe seu like, que é muito importante para divulgação do nosso canal, para distribuição para mais pessoas, tá? E se você se sentir conectado com a minha energia, com a minha forma de leitura, com a nossa egrégora, aí você faz a sua inscrição, porque nós somos uma grande família, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, ok? Então vamos lá, deixar o bonequinho aqui de lado, aqui ó, do lado do gatinho bruxinho. Ah, antes que eu me esqueça, eu gostaria de fazer um agradecimento em especial ao Micael. Gratidão, Micael. Você foi uma pessoa muito gentil, e eu não poderia deixar de mencionar aqui, aliás, gente, eu estou só mencionando o nome porque a pessoa me permitiu, tá? Então ele é um inscrito, né? É um dos nossos meninos, como eu costumo chamar aqui carinhosamente, e assim, foi uma pessoa muito gentil, muito delicada, né? E me mandou uma mensagem muito bacana, e eu gostaria de retribuir esse carinho, né? Essa gentileza, agradecendo aqui publicamente para vocês, tá bom? Esse vídeo vai para você, Micael. Então vamos lá? Mostra para mim, por favor, como que estava a energia do ser de luz, do ser amado, das pessoas que se conectaram aqui com a primeira opção em relação ao rival. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Eu já embaralhei, gente, mas vocês sabem que eu gosto de embaralhar novamente para me conectar com a energia de quem está aqui se conectando nesse momento, tá? Vamos ver aqui. Aqui para mim, por favor. Aqui para mim, por favor. Primeiro a gente está vendo a energia aí do seu ser amado, do seu ser de luz, da pessoa amada, que como eu já falei, temos meninos aqui nos assistindo. Então, você, por favor, adeque o seu gênero, para não precisar ficar ele, ela, você sabe que eu me confundo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui ele em relação à sua rival. Ó, situação difícil, hein? Atual situação, tá? Que se apresenta aqui, uma torre com 10 de paus, é uma situação assim, que tá de beirando um limite, tá? Se esse casal não está passando por uma situação em que já houve um rompimento, tá? Poderá acontecer, né? Porque eu tô vendo um momento presente, né? Então a situação está difícil, né? Está assim num limite de fato, porque é um 10 de paus junto com uma torre, então a situação não está fácil, tá? Uma parte negativa aqui, a gente tem uma estrela com 2 de pentáculos, então assim, eu vejo que no geral do seu ser de luz, né? É como se essa situação já tivesse perdido o encanto, o brilho, não havendo uma possibilidade de um diálogo, um acordo, alguma coisa nesse sentido. E isso é do seu ser de luz em relação ao seu rival, tá? Então, assim, a energia dele, né, com essa torre, esse 10 de paus, me mostra que é uma pessoa que provavelmente já está cansada
né, de passar por essas atribulações que provavelmente já estão acontecendo, não é de agora, tá? Pode ter se intensificado nesse final de semana? Pode, tá? Mas, assim, como uma tendência, eu diria que com muito esforço, né, porque a gente tem uma carta da força aqui com 7 de espadas, pode ser que essa pessoa consiga reverter essa situação de uma forma mais amistosa? Pode, tá? Mas vai precisar de muito esforço aqui do seu ser de luz, ou de tentar achar uma solução para o que quer que seja que ele esteja passando com a sua rival, tá? Ou, assim, tentar um acordo, sabe? Sair de uma situação que está extremamente desfavorável nesse sentido para ele, tá? Porque a torre não me fala dele pessoalmente, mas essa situação em que ele está no momento com a sua rival não me parece favorável a ele, tá? Ele vendo um desencanto, como eu falei aqui para vocês, não havendo um diálogo, ele vendo um desencanto, um desinteresse, né? Uma pessoa que realmente, assim, tá passando por uma situação bem complicada lá com a sua rival e bem, sabe, perdendo de fato o interesse. Como eu falei, gente, é uma torre com 10 de paus. É uma situação muito difícil, muito pesarosa, tá? Não sei se eles estão, ou ele está a ponto de fato de romper com essa situação, ou essa situação está fazendo com que ele se sinta demais oprimido dentro desse relacionamento. Por isso o desencanto aqui, né, em não conseguir chegar num consenso com a pessoa, entende? Então pode ser que isso já venha acontecendo, pelo jeito sim, tá? Pode ter se intensificado nesse final de semana, com certeza, tá? E agora, uma tendência de que essa pessoa, o seu ser de luz a pessoa amada, né, haja com um pouco mais de racionalidade, menos emocionalidade, assim como na estrela, né, porque me parece que é uma pessoa que está bem irritada com essa situação, tá? Agindo de uma maneira mais racional, controlando os próprios instintos, porque é uma força com um 5 de espadas, tentando, vamos dizer assim, uma negociação, né, ou para que fique, ou para que mesmo que haja uma separação, mas que não seja algo que traga tanto desgaste, como eu estou vendo aqui. Entende? Se ele vai conseguir ou não, aí eu não sei, gente. Porque ele pode estar à beira já de se separar, ele já pode ter se separado, pode ter havido esse rompimento, ele querendo, de fato, aqui é ele, né? Querendo, né? As circunstâncias fazendo com que ele queira sair dessa situação, tá? Mas eu vejo uma tendência de uma pessoa que racionalmente vai tentar conduzir essa situação de uma forma melhor. Ou para que ele realmente consiga se separar dessa pessoa, mas de uma forma mais amistosa, ou para que ele consiga reverter essa situação e eles permaneçam juntos. Claro que eu vou clarificar, né, para saber mais detalhes sobre isso aqui, tá? Mas a princípio, a situação em relação ao seu ser de luz não está nada favorável com a sua rival, tá? Agora vamos ver ela em relação ao seu ser amado aí, a pessoa amada, tá? Mostra para mim, por favor. A rival das nossas consulentes em relação ao ser amado das nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Essa rival em relação ao ser amado das nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Posso ficar... Hoje eu botei o microfone aqui na blusa, se eu bobear, eu fico batendo. Desculpa aí se estiver fazendo barulho, tá? Vamos ver aqui.
Bom, ela aqui, nesse momento, né, na energia atual, tá tentando manter a calma? Acredito que sim, porém, sem perder a razão. Porque a gente tem uma temperança aqui, que no caso é o alquimista, né, com o rei de espadas. Ou seja, uma pessoa que está disposta a lutar, a batalhar, aquela energia yang. Não é que ela seja, né, um rei, mas ela tem energia yang para, sabe, saber falar. É uma pessoa que, pelo jeito, tem um poder de convencimento, porque é um rei de espadas. Tem um poder de convencimento muito grande aqui. Pode ser uma pessoa que, agora vendo a situação do ser de luz, como ele está, que ele pode, claramente aqui, está muito estressado dentro desse relacionamento, tentar acalmar um pouquinho ali, abaixar um pouco a bola, um pouco o tom da voz, entendeu? Para tentar contornar melhor essa situação? Sim, né? Porque o que acontece? Eu vejo que essa pessoa, a sua rival, tem coisas, sabe, do passado mal resolvidas aqui com esse ser de luz. Isso pode ter vindo à tona, ou está sendo uma sequência, né, de acontecimentos na vida deles, que vira e mexe, sabe, aquela coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sabe, remexendo, que coisa que magoa, dói. Nela, principalmente, é como se ela não esquecesse. É mental, rei de espadas, espadas fala do mental. Ela tentando manter ali ainda um certo equilíbrio, né? Tentando organizar as ideias, mas assim, ela acreditando piamente que ela tem razão. Ela precisa dessa certeza de que ela vai conseguir o que ela quer, tá? É um rei de espadas, gente, com uma temperança. Seja da forma que for, mas assim, ela está querendo apaziguar a situação desde que ela não perca a razão, tá? Ela pode estar, ou ser uma pessoa muito persuasiva, pode, né? Mas eu acredito que seja também uma pessoa que, quando quer, é bem irritante, tá? Né? Aqui, ó, a lua com 3 de copas. Perdão, a lua com 3 de espadas. Meu amor, o que quer que seja que tenha acontecido para essa pessoa é de ordem emocional. Sim, claramente a gente já vê isso aqui, tá? E é uma coisa que, assim, a pessoa não consegue perdoar. Tá no negativo. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue esquecer. Provavelmente, com esse rei de espadas, ela fica, sabe, remexendo, remoendo, né? É aquele tipo de pessoa que fica instigando, sabe? Não deixa a coisa no passado do passado, né? Ao invés de seguir em diante, né, fazer alguma coisa diferente para melhorar essa situação, ela fica aborrecendo aqui o ser de luz. E isso, é por isso que eu falei que aqui a torre com 10 de paus, eu não vi exatamente o ser de luz tendo uma atitude, mas eu vendo uma situação em que está claramente conflituosa para o seu ser de luz, fazendo com que ele acabe chegando a um extremo, sabe? Mas, como a gente tem uma tendência ali de que ele, né, provavelmente vai tentar ainda contornar de uma forma mais racional, menos emocional aqui com a sua rival, pode ser por conta dessa situação dela também tentar, de alguma forma, e eu acredito que ela tem um poder de convencimento aqui bem grande por conta desse rei de espadas, tá? Vendo que a situação tá apertando, a situação lá pro lado do ser de luz tá ficando esquisita, ela de alguma forma fazendo com que ele, sabe, se mantenha numa posição de... É como se ela quisesse convencer ele de alguma coisa. Eu vejo muito isso aqui, ela tentando convencê-lo a permanecer, a ficar, sabe, não deixar essa situação. Eu vejo ela perturbando demais a pessoa. Eu vejo muito bem isso aqui. É uma pessoa que enche a paciência claramente por conta de uma coisa que já foi, sabe? Já deu. E a pessoa, ao invés de, né? Mas não. Aqui no positivo, a gente tem um enforcado com 9 de paus. Não é o tipo de pessoa que, nesse momento, vai querer desistir. Ela pode mudar de estratégia. Ela pode, como eu falei aqui na temperança no rei de espadas, é uma pessoa que tem um poder de convencimento e ela quer que essa situação se modifique
na base de que ela converse com esse ser de luz e convença a ele que a coisa pode sim ainda permanecer, embora existam dificuldades a serem enfrentadas, né? Mas talvez ela tente convencer de que ela pode mudar, ela pode melhorar, ela vai se esforçar, porque é um enfocado com 9 de paus. Então, me mostra que, como está no positivo, ela tentando aqui, ó, ou pelo menos, vamos dizer assim, como eu falei, do poder do convencimento, dizer para ele, não, olha, eu vou tentar fazer o meu melhor, eu vou ver essa situação por um outro ângulo, eu vou, sabe, modificar minha maneira de ver as coisas, né? Mas eu vou tentar. O 9 de paus. E provavelmente ela não vai desistir caso o seu ser de luz embirre de fato, né? E queira dar uma solução, sabe? Vamos dizer que ele queira realmente sair dessa situação. Não acredito que ela vá desistir fácil, não. Ela tem as questões dela, ela tem as mágoas dela, são profundas, mas é o tipo de pessoa que não quer perder a razão, tá? Mas vamos ver aqui, com o baralho cigano, em relação ao seu ser de luz, né? Como que ele está, ou como ele fará, alguma coisa nesse sentido, o que mais o baralho cigano tem a dizer dessa situação. Porque assim, eu vejo que, no geral, a situação para eles não está boa, para ambas as partes, mas ela vendo que a situação pode fugir do controle dela, coisa que ela talvez não vá permitir por causa desse rei de espadas, tá? E pode ter, como eu falei, a coisa pode ter rolado até uma DR daquelas assim, entendeu? Ou aconteceu alguma coisa esse final de semana que ela pode ter provocado, pode ter falado, porque a torre fala disso, de uma situação em que acontece e tira a pessoa do sério, né? É como se a pessoa... Aqui, essa torre com esse 10 de espadas, claramente é uma pessoa que não está aguentando uma situação. Entende? Me mostra uma situação já de peso, sabe? Como se a pessoa já estivesse carregando isso já por muito tempo e já tivesse esgotado. Entendeu? Perdendo as forças já, porque já não tem mais encanto, não tem mais brilho, não tem mais nada. Acredito que, por conta da persuasão aqui da sua rival, ele ainda possa tentar alguma coisa, né? Ali na força, mas no 5 de espadas, porque está no positivo. Mas não sei por quanto mais tempo eles vão conseguir manter isso aqui, não. Se é que ele já não vai tentar, né, uma conversa aí mais, sabe, firme com essa sua rival, para que ela ou se modifique de fato, né, ou ele vai, tipo assim, pedir para sair, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos ver o que mais o baralho cigano fala, ou se ele acrescenta alguma situação que a gente precise saber. É uma situação que não é de agora, não estou falando. Ele muito irritado, realmente. É uma coisa de longa data. Parece que já é um casal que já tem um certo tempo juntos, né? Mas ele está irritado. Ó. O caixão aqui no negativo. A falta de comunicação, né, pode levar a um encerramento. Ainda não encerraram, talvez por conta de insistência. Eles estão insistindo numa coisa que claramente já deve ter sido muito boa no passado, mas não está sendo legal para ele, pelo menos para ele não. Nesse momento, é como se essa situação, além de deixar a pessoa irritada, gente, pode inclusive afetá-lo fisicamente. Por quê? Porque a pessoa fica com os nervos à flor da pele. É um 10 de paus, entendeu? A comunicação aqui, eu falei para vocês que não tinha mais, não tem encanto. É a carta dos pássaros aqui, ó, na parte negativa, entende? Então, assim,
não está tendo um diálogo como ele gostaria, ou ele não está conseguindo falar como ele gostaria, se expressar. Assim, esse 2 de pentáculos, quando eu falei, ele não estava vendo uma maneira de conciliar a situação, olha aqui, é o caixão, né? É como se ele quisesse encerrar de fato uma situação ou enterrar uma situação em que a outra fica fazendo questão de, sabe, sempre trazer à tona, entendeu? É isso que está estressando o seu ser de luz aqui. Aqui, agora, eu não falei que ele ia tentar alguma coisa, ó, mas o fim disso aqui tá para chegar, né? Foi um calvário, isso aqui? Foi, né? Mas há uma tendência, isso aqui é uma tendência, tá? De que essa situação, através do diálogo, sim, tá? Se resolva. A nuvens também veio no positivo. Então, assim, existe uma tendência de encerrar essa situação que está difícil aqui para o seu ser de luz, ou pelo menos é a prevenção dele. E se ele conseguir, de fato, se mantiver, né, ou manter esse pensamento de que ele precisa, de fato, resolver isso aqui, ele consegue. Que essas 2 cartas aqui, ó, estão no positivo. Ele dando fim a uma situação que, sabe, já era para ter acabado. Mas eu vejo que a situação toda vem muito por conta entendeu? Dessa criatura aqui que ainda está com sede de luz. Mas vamos ver aqui o que mais a gente pode ver da rival em relação ao ser amado, o que o baralho pode dizer a mais, né? Ai, difícil pegar aqui porque eu cortei meu dedo. Tô com um band-aid, aí tá escorregando. Mas vamos lá. Vamos ver o que mais. Se vai favorecer o jogo aqui, ou se vai contar mais alguma coisa que a gente precisa saber, né? Vamos ver aqui. A aliança. Eu falei que aqui, ó, juntinho com a carta da temperança. Eu não falei que essa pessoa tá tentando, tipo assim, acalmar a situação? Acredito que ela vai querer entrar num acordo aqui, tipo, apaziguar a situação, tá? Fazer, tipo, uma renovação de votos, ou alguma coisa nesse sentido, né? Uma promessa. Ela vai fazer uma promessa. Eu não falei que ela ia tentar alguma coisa? Acredito que ela vai fazer uma promessa para não perder essa situação. Ela é muito desconfiada, né? Aqui a gente tem a carta da raposa no negativo, cara, ela não aceita o fim. A carta da foice no negativo. Eu falei que eles estão batendo numa tecla aqui e parece que é muito por conta dessa sua rival que não aceita o fim de uma relação que já deu o que tinha que dar. Já foi bom um dia, mas agora só está trazendo estresse. E principalmente para o seu ser de luz. Olha aqui, o urso, com 10 de paus, cara, o cara tá com os nervos à flor da pele. Por isso que eu falei, né? Não é só uma questão agora só da pessoa estar irritada. Essa situação que está se gerando, ou está gerando, né? Já há quanto tempo, parece que já não é de hoje, pode até afetar a pessoa a ponto dele ficar... vamos dizer assim, tipo pressão alta, sabe? Sentir essas coisas nesse sentido, porque é muita carga que ele está aguentando já há muito tempo, né? Já era para ter encerrado. Acredito que ele já pode ter tentado, mas não conseguiu, porque está no negativo aqui os pássaros, ele não consegue. Ele não consegue o diálogo e não consegue terminar essa situação. E aí fica passando por esse perrengue. Mas isso aqui, existe uma tendência de, sabe, finalizar. E vai ter que ser na base da conversa, sim. E ele se impondo, de fato, mostrando por A mais B que essa situação do jeito que tá, não dá. Ou, sabe, encerra e deixa o passado no passado. Ou então, cada um segue o seu, entendeu? Que muda. Alguma coisa precisa mudar aqui, tá? Vamos ver o que mais aqui. Eu não falei que ela ia tentar... Ó, Rei de espadas com a carta. Por que eu falei da comunicação?
né? A comunicação, a carta aqui, ela fala de comunicação, né? De uma mensagem, alguma coisa nesse sentido, com o Rei de Espadas, o que eu falei, que essa pessoa ia tentar na palavra se comunicar, né? Sabe, negociar essa situação aqui com esse ser de luz. E as cartas estão só confirmando isso. Aqui, ó, o homem e a chave. Ela vai tentar dar um jeito de manter o ser de luz com ela. Aqui, ó, carta do homem aqui, ó, junto com a carta do enforcado. Ela agindo de uma maneira muito esperta, como eu falei aqui no Rei de Espadas, né, modificando uma atitude dela, tá? Fazendo com que o ser de luz perceba que ela realmente está disposta. Olha aqui, no positivo. A chave, olha aqui, a chave com o 9 de paus. Que ela está disposta a mudar. Entendeu? Então, assim, a situação não está boa, tá? Pelo jeito, a coisa pode ter ficado um pouco mais quente, vamos dizer assim, esse final de semana. Sim, acredito muito que por conta da sua rival ficar trazendo à tona coisas que já eram para ter sido enterradas. Que já era para ter sido fidada. E ela fica sempre ali, espizinhando, tisicando, entendeu? Porque ela não esquece. Isso é que é o problema. E aí é como se ela quisesse, tivesse um prazer quase que mórbido, né? De estar sempre trazendo à tona coisas que não fazem mais parte da vida deles. Mas ela é uma coisa quase que, sei lá, gente, meio doentio isso aqui. Né? Você ficar remexendo uma ferida, sabe? Ter o prazer de ver o outro, né, mal por conta de uma situação, embora a gente veja que a pessoa aqui até tentou, né, mas não conseguiu, né? Enfim, não me aparece nada de você aqui. Então, se vocês não estão mais juntos, mas estão aqui pelo menos para saber como que está a situação do seu ser de luz, é essa. Eu vejo que é uma pessoa que não está mais aguentando uma situação, provavelmente já tentou ou está tentando. Perdão, só um minuto. Desculpa aí, gente. Mas aí, como eu estava falando, né? Então é uma situação em que ou ele está, de fato, já, sabe, não aguentando mais e querendo de fato encerrar, só não está conseguindo por conta de uma insistência aqui da sua rival, ou, né, ele pode sim já ter determinado isso, né, que ele não aguenta mais, que ele quer sair dessa situação, porque ele está nervoso, está irritado, né, não quer abrir mão de, sabe, ceder alguma situação aqui, de voltar para uma situação que ele sabe que já era para ter sido encerrada, mas eu vejo ele tentando de uma forma mais tranquila, porque assim, de desgaste, essa pessoa pelo jeito já está cansada, entendeu? De desgaste essa pessoa já está cansada. Então assim, seja para ficar ou seja para sair de fato dessa situação, ele vai ter que usar muita habilidade dele, como eu falei, e se impor de fato, né? Que se ele já se decidiu a sair, mas que seja numa boa, sabe? Não vejo ele querendo sair brigado dessa situação, tá? E se for para continuar, mas que, cara, que se enterre, né, o passado. Deixa para lá, já passou, já passou. Se for para começar uma coisa nova, sabe? E ela aqui, acredito que ela vai prometer, se comprometer com ele, que ela vai modificar o comportamento dela em relação a essa situação, para que ele possa permanecer dentro desse relacionamento ainda, tá? Então, assim, não apareceu vocês aqui, então acredito que vocês não estejam juntos. Caso vocês estejam juntos, né, talvez o seu ser de luz realmente, vendo que a situação com a outra pessoa lá, a sua rival, não está dando certo, a pessoa está tentando, né, mas existem coisas ainda que ele precisa enfrentar, porque a sua rival não é o tipo de pessoa que está disposta a abrir mão de uma situação, tá, que ela tem aqui com o ser de luz. E ela me parece que tem um poder de convencimento muito grande em cima da sua pessoa amada. Fez sentido para você? Se fez sentido, deixa aqui nos comentários para mim, por favor, que eu gosto de saber. Tá bom? Eu vou já ajeitar aqui, porque tem muita carta, e eu já volto. Só um minuto. Voltamos aqui agora, ó, com a nossa fadinha, para quem se conectou aqui com a segunda opção. Vamos lá, meus amores. Mentaliza seu ser de luz, mentaliza a sua rival.
Independentemente se vocês estão juntos ou não, se você tem apenas curiosidade para saber como está a situação da pessoa, fica aí e assiste, porque quem sabe, né? E se você espera que a pessoa lá tome uma decisão ou que aconteça alguma coisa, sei lá, né, que favoreça você e o seu relacionamento com a pessoa, quem sabe aparece aqui agora, né? Vamos ver aqui o seu 6 de luz em relação à rival, como que está a vida dele, como ele está se sentindo em relação a esse relacionamento com a outra pessoa, né? E como foi o final de semana. Vamos ver aqui, mostra para mim, por favor. Caso essa parte da leitura não faça sentido para você, assista a primeira que talvez faça mais sentido, tá? Não se prenda a uma só, meus amores. Não fez sentido para você? Dá uma oportunidade para outra leitura, tá bom? Vamos ver aqui. Clarifica para mim, por favor. Esse ser de luz em relação à rival das nossas consulentes. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Bom, eu vejo que existe, assim, me parece que o ser de luz muito deciso, tá? Tem um relacionamento, né? Claro, que me parece ser já estável com uma certa pessoa, mas por conta de, acredito que aqui vocês estejam juntos, né? Se vocês não estão, isso traz instabilidade para o ser de luz? Isso traz, porque ele pode ter tomado uma decisão errada? Pode. Por isso que eu falo, a pessoa em dúvida, né? Se fica, se não fica nesse relacionamento, se permanece ou não permanece nesse relacionamento, porque aqui, ó, vem uma carta dos enamorados com 4 de paus, né? Quando eu pergunto como que está o ser de luz em relação à sua rival, gente, ele está claramente aqui em dúvida, não sabe se vai ficar, se não vai ficar, né? Aqui eu vejo no negativo uma torre com um rei de espadas, uma pessoa que está desorientada de fato, né? Porque está no negativo, uma torre com um rei de espadas me mostra que é uma pessoa que pode ter se arrependido de uma decisão que tomou, pode. É um rei de espadas com uma torre, né? Ele vendo que tomou uma decisão errada, né? Agiu de maneira incoerente, e isso pode estar afetando a pessoa hoje, mentalmente falando? Sim, claramente. Até porque um rei de espadas fala muito do mental. Então, é uma decisão que ele pode ter tomado. Se vocês não estão mais juntos, ele pode ter decidido ficar com a outra pessoa, e isso hoje está fazendo com que ele sinta, né, que tá uma coisa que está mentalmente até, diria eu, perturbando o ser de luz? Sim, pelas próprias escolhas dele. Aqui foi a escolha dele, entende? E ele pode estar se culpando por ter feito essa escolha, tá? Caso vocês estejam juntos, é uma pessoa que está se cobrando, tá, sabe, na dúvida ainda, né? Mas assim, sem condições nesse momento, gente, de tomar uma decisão. Então, assim, o relacionamento dele com a sua rival tá meio lá, meio cá, né? Ele pode até ter ficado com a pessoa, mas é uma situação instável, insegura, né? Não passa estabilidade, não passa confiança, não é nem credibilidade, mas não passa confiança, porque ele pode ter tomado a decisão de ter ficado com a sua rival, mas isso não significa que ele tenha esquecido você. Senão não teria me saído aqui, né, essa carta dos amantes, entendeu? Mas assim, como uma tendência, eu vejo que essa pessoa vai buscar esclarecimento, né? Com um cavaleiro de paus, é uma pessoa que está disposta ainda a tentar aqui a lutar alguma coisa. Se vocês estão afastados, ele pode tentar esclarecer ou tentar voltar com você, porque esse cavaleiro de paus aqui, ele com esse sol, é como se ele deixasse de ter, de fato, dúvida, né, de uma situação que ele escolheu e hoje
vê que tomou uma decisão errada e ele tomando uma consciência, aqui já é uma tendência, tá, gente? Ele tomando consciência de que ou ele assume de fato essa responsabilidade que ele chamou para si e fica de vez com essa pessoa, assume o BO dele, tá? Ou pode ser também que ele tome essa consciência, tome clareza, porque o sol traz clareza, traz entendimento, e ele tome a atitude de ir atrás de você. Entendeu? Porque eu vejo muita dúvida aqui, muita cobrança dele em cima dele mesmo por conta de uma situação que ele causou. Entende? Eu vejo que aqui ele causou. E foi uma questão de escolha. Então a gente tem essas duas possibilidades. Aí você vê aquela que se adequa à sua realidade. Se vocês estão afastados, existe essa possibilidade, não vou dizer que para todos, tá? Mas para algumas pessoas, sim. Ele vendo que pode sim, como ele se culpa, se cobra, né? Não está bem com essa situação, com esse afastamento, ele buscando se entender com você, tá? É uma tendência. Agora, se ele perceber que essa foi a melhor decisão que ele tomou, apesar de estar sofrendo, que eu vejo que é uma pessoa que está indecisa e está em sofrimento, ele se firmando na decisão que tomou e seguindo em frente. Depois a gente vai clarificar mais para ver essa situação aqui, tá? Mas por enquanto eu vejo isso aqui. A situação não me parece que tenha sido algo que tenha acontecido esse final de semana, né? Essa dúvida pode ter, vamos dizer assim, reacendido esse final de semana, tá? Essa dúvida, essa questão de pensar se tomou a melhor decisão ou não, pode ter deixado o ser de luz ali meio balançado? Pode, esse final de semana. Mas essa situação aqui em que ele se encontra hoje, com a sua rival, não é de hoje. Me parece que foi uma decisão, né? Ou ele precisando, sabendo que precisa tomar uma decisão, se vocês estão juntos, ele sabendo que precisa tomar uma decisão, e eu acredito que ele vai tomar, tá? Agora, se vai ser para continuar com você ou não, a gente vai clarificar aqui para saber, tá? Vamos ver aqui, aí você vai adequando aí, por favor, porque se eu for colocar um caso de cada vez aqui, esse vídeo vai ficar com 2 horas de duração, né? Agora, vamos ver aqui a sua rival em relação ao ser de luz, ao ser amado, como que ela está, como que foi o final de semana, mostra para mim, por favor. Opa, gente, desculpa, mas eu falei no outro, eu vou falar agora, eu cortei o dedo, tô com um durex aqui, um durex não, um band-aid, mas tá escorregando demais. Não tá facilitando a minha vida, essa situação, mas enfim, a gente consegue, né? Com boa fé, com boa vontade, a gente consegue, certo? O importante é eu passar a mensagem para vocês. O dedo a gente dá um jeito. Clarifica para mim, por favor, clarifica para mim, por favor, essa situação. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Clarifica para mim, por favor, essa situação da rival com o ser amado, das nossas consulentes. Clarifica para mim, por favor. Sua rival, Lua com um cavaleiro de pentáculos. Gente, ela me parece que assim, ela tem até a vontade, né, de se manter numa situação que ela vê claramente que não é das mais agradáveis, né? É uma pessoa inconstante, né? É uma pessoa que remexe muito com os próprios sentimentos, é uma pessoa teimosa, que Lua com Cavaleiro de Pentáculos é aquela pessoa que... Eu tô achando que isso aqui pode ser até uma sequência da primeira leitura. Se você não viu a primeira, assista, porque pode ser uma sequência, tá? Aí você vê se as peças se encaixam. Eu vejo que é uma pessoa que tem muita coisa de apego, né? De não conseguir sair de alguma coisa do passado.
E ela fica presa a essas emoções, né? E aqui a gente tem na parte negativa um diabo com 8 de copas. Ou seja, de fato, essa pessoa ela é muito apegada a alguma coisa do passado. Pode ser que esse casal aqui, como no primeiro, já tenha um relacionamento de alguma data, né? Caso tenham começado há pouco, que também pode. Mas assim, a pessoa não sente segurança. Não sente segurança, mas ela é uma pessoa possessiva. Aqui eu posso estar falando com pessoas que sim, não tenham tanto tempo quanto, né, no primeiro caso, mas podem ter começado há pouco tempo um relacionamento. Não digo pouco tempo, mas assim, não tem anos, vamos dizer, né? Caso tenha, ainda assim essa pessoa é muito insegura. Ela não consegue sentir estabilidade naquilo que ela construiu aqui com o seu ser de luz, seu ser amado. Então, assim, das duas, uma. Ou é um relacionamento recente e ela não sente firmeza, mas é uma pessoa possessiva. Ele passa dúvida, ele passa insegurança, né? Ele pode até ter decidido ficar com ela, mas ela não sente essa segurança. E ela ali tentando controlar aqui no diabo com esse 8 de copas, não querendo deixar a pessoa escapar, entendeu? Do controle dela. E aqui, ó, na parte positiva, a gente tem uma justiça com uma rainha de pentáculos. Outra carta de pentáculos, que me mostra que é uma pessoa que quer, sim, manter uma situação, tá? Estável, que seja favorável a ela. Independentemente dela ter toda essa insegurança. Isso aqui já é uma tendência, tá, gente? Se ela vai conseguir ou não segurar ali esse fogo desse ser de luz que eu tô vendo aqui nesse sol com esse cavaleiro de paus, né? Eu não sei. Mas que ela vai tentar, ela vai. É o tipo de pessoa que, pelo jeito, por mais insegurança que ela tenha no relacionamento, que me parece que é no relacionamento, não no sentimento dela, mas no relacionamento, ela é uma pessoa muito possessiva. Ela vai tentar reequilibrar essa situação para fazer com que o ser de luz não dê as escapulidas dele ou não saia desse relacionamento, porque me parece que ele tomou uma decisão de ficar com essa pessoa, que pode ser já de longa data ou não, para ficar mais claro, tá? Pode ser algo mais recente, mas ele não passa segurança para essa pessoa, tá? E ela é uma pessoa possessiva. Ela já sentiu que, de repente, ele pode estar querendo fugir, né, das mãozinhas dela, e por essa situação, ela vai acabar, pelo que eu estou vendo aqui, ela pode usar de chantagem emocional, né? Ela pode, porque a lua remete muito a isso, né? E, sabe, tentar seduzir a pessoa, tentar fazer com que a pessoa fique apegada a ela da mesma forma, ou da mesma forma não, mas próximo do que ela tem de apego a ele. Entende? Mas eu não sei não, pode ser até que ela consiga, gente, mas na boa, esse ser de luz aqui com esse sol, né, e esse cavaleiro de paus, ele tendo esclarecimento, entendimento e vontade de, sabe, sair de uma situação que, pelo jeito, tá ruim das pernas, eu acho que essa pessoa não segura muito tempo esse cara, não. Se ele, de fato, não se decidir aqui, até troquei as cartas, né, tipo, não, eu tomei minha decisão, eu escolhi ficar com essa pessoa, agora eu tenho entendimento de que foi a melhor decisão que eu tomei, não vou voltar atrás. Aí é uma questão também de orgulho, tá? É uma questão de orgulho aqui, tá? A pessoa fazendo isso, ficando com a outra pessoa, mesmo sentindo falta, instável, né? Desestabilizado, que eu vejo aqui, mas por uma questão também do orgulho, que precisa sim ser quebrado. Eu vejo muito isso nesse ser de luz, tá? Ele permanecendo numa situação por conta disso. Não é porque é só a questão do querer ficar com a pessoa, né? Mas tem aquela coisa não, eu tomei a decisão, agora eu preciso manter minha palavra. Entendeu? E ela pode se basear nisso, né? Fazer chantagem emocional, tentar seduzi-lo da maneira como ela puder, entendeu? Vai usar da seducência que ela tiver,
porque ela pode muito bem pegar ali o ponto fraco do cara, sabendo que ele ainda está meio em dúvida, né? E fazer com que isso beneficie ela de alguma forma. Volto a repetir, se ela vai conseguir ou não, a gente vai procurar saber aí nos próximos capítulos. Mas que ela vai tentar, ela vai. Aqui, ó, no positivo a gente tem uma justiça com uma rainha de pentáculo, meu amor. Eu já falei, é uma pessoa apegadíssima. E ela vai fazer com que esse ser de luz, né, vamos dizer assim, aquilo que eu falei, não é que ele fique apegado a ela como ela é apegada a ele, mas é como se ele sentisse que ele precisa cumprir com que de repente ele acordou com ela. É uma justiça. E ela se mantendo segura ali, não, eu quero, porque você falou isso, você fez aquilo, você prometeu isso, prometeu aquilo, entendeu? Tá? Agora, que eu ainda tenho minhas dúvidas que essa pessoa realmente vai ficar ou voltar com essa pessoa, que eu tenho pra mim que, não sei, se vocês estão juntos, gente, é porque tem muito caso aqui, então assim, por favor, separa, adequa aí, tá? O que cabe a você, porque senão eu vou ficar 2 horas aqui falando dessa situação, porque tem N possibilidades aqui. Se vocês estão juntos e essa pessoa vendo que realmente a situação como está, não dá para ficar, que ele está realmente, né, numa corda bamba, vamos dizer assim, e se vocês deram uma dura, né, se afastaram, deram uma prensa nessa pessoa, essa pessoa não está bem, essa pessoa sabe que precisa tomar uma decisão e ele vai tomar uma decisão. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que aqui não me mostra se exatamente se ele vai tomar essa decisão para ficar ou voltar para você, ou se é justamente para ficar com essa pessoa aqui em questão, tá? Essa dúvida, toda essa confusão, ou esse, vamos dizer assim, essas questões foram levantadas esse final de semana? Acredito que sim. Tá? Todas as questões podem sim, claro que pode ter sido um pouco antes, né? A gente dá uma previsão de tempo, mas gente, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, tá? Mas que me parece que a coisa culminou mais por esse final de semana, sim. As tendências, claro que vai ser daqui para diante, né? Essa parte aqui, que é a negativa, é mais uma coisa que já vem acontecendo, né? Ou que já foi do passado e que ainda reverbera no presente deles ainda hoje, tá? Mostra pra mim, por favor. Mostra pra mim, por favor. Fala mais pra mim, por favor, desse ser de luz, desse ser amado, das nossas consulentes. Mostra pra mim, por favor. Vamos ver aqui se o baralho cigano nos mostra mais alguma coisa, nos dá mais uma orientação, ou se ele complementa, né, essa leitura. Deixa eu fazer logo dela, aí eu já vejo uma vez só. Mostra para mim, por favor, a rival, em relação ao ser de luz, o ser amado das nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Gente, se precisar qualquer coisa, eu tiro mais carta para clarificar mais, tá? Porque aqui tem uma gama grande de possibilidades. É porque eu procuro ser um pouco mais, sabe, concisa, para não ficar muita confusão, até para vocês poderem entender, tá bom? Então, façam o filtro, veja aquela situação que realmente se adequa à sua realidade e depois comenta aqui para mim, tá? Sei não, hein? Esse aqui, ó. Aqui, ó, nos enamorados saiu com um jardim, um parque, outra com uma coisa nesse sentido. Ou seja, eu tô achando que essa pessoa aqui, esse ser de luz que trouxe aqui à mesa, tá aberto a negócios. Tá vendo outras possibilidades, entendeu? Ele tá querendo meio que bater as asas, ó, sair desse relacionamento, hein? Mas tá tendo dificuldade. Tá, eu falei que esse rei de espadas aqui, a pessoa tá tendo dificuldade, e ele, assim, me parece que ele, né, o seu de luz, ele é fechado, né? Então, assim,
por ser fechado, por ser uma pessoa, como eu falei, do orgulho, lembra que eu falei que isso aqui também precisa ser revisto no ser de luz, aquela questão de, sabe, né, tá passando por um perrengue, mas não se abre para uma coisa nova, embora eu veja que ele queira. Ele vê outra perspectiva, ele vê outras possibilidades, por isso que ele fica em dúvida. Mas é uma pessoa fechada, travada, sabe? Que não consegue soltar uma situação de fato, né? Porque aqui, ó, no negativo a gente tem um livro, gente, com chicote. É uma coisa que realmente sabe? É como se ele não conseguisse se expressar, falar, sentir, botar para fora aquilo que ele está sentindo. Ele está travado. Se vocês têm um relacionamento com essa pessoa, né, acredito que essa pessoa vai querer sim firmar ou estar com essa intenção, né? Pode ter até comunicado, tá? Ter dado sinais aqui para essa pessoa com quem ele está, de que ele quer voltar para uma situação em que ele era feliz. Gente, é a lua, uma criança, né? E no tarô saiu o quê? O sol, um cavaleiro de paus. Então, assim, meu amor, se vocês estão num relacionamento, mesmo que você ache, mas a gente tá brigado, tá separado, ou qualquer coisa nesse sentido, ó, tô vendo que aqui a situação lá com a sua rival não tá boa, tá? E existe uma tendência dessa pessoa querer voltar pra sua vida, tá? Se vocês estão juntos, é ele tentando resolver essa situação, que parece que é difícil, até porque ele tem uma certa, vamos dizer assim, crença limitante, né? Ele precisa também quebrar um pouquinho do orgulho dele, tá? Para que ele possa, de fato, dar vazão a esse sentimento e, sabe, se libertar dessa situação que o aprisiona. Deu para entender? Foi claro até aqui? Agora, se, né, de tudo ele resolver que... Eu tô botando assim para vocês tentarem entender o máximo possível, tá? Se ele perceber que ficar dentro... Mas eu não consigo ver isso. Eu vou falar, porque pode até ser que tenha alguém aqui que possa estar passando por isso, né? Ele se comprometeu lá com a outra pessoa e pode sim querer ainda, né, vamos dizer assim, continuar e dar uma oportunidade, vendo que essa situação foi aqui a tomada de decisão certa para ele e que ele pode ainda ser feliz com essa pessoa. É uma das menores? Mas é uma possibilidade, então eu preciso passar para vocês, tá? Agora vamos ver aqui a sua rival. É como se essa pessoa, apegada desse jeito, com toda essa emoção que ela tem em cima desse relacionamento, me parece uma coisa muito... Eu não quero usar essa palavra, mas assim, é como se não fosse uma coisa assim saudável. Deu para entender? Fica mais, vamos dizer assim, né? De uma forma mais legal para se falar. Porque a expressão que eu queria usar era outra, tá? Mas enfim, né? Vamos colocar assim para não ficar pior do que já tá? Porque é uma situação que claramente ela tá forçando uma barra. Quando eu falei aqui da justiça com a rainha de pentáculos, né? Que ela poderia fazer com que essa pessoa se sentisse... Ai, gente, me desculpa assim, tá meio picotado, mas é porque eu fiquei sem espaço na câmera, eu tive que dar um tempo aqui, resetar alguns vídeos, porque realmente estava travando, então assim, me desculpa se ficou meio picotado, eu vou tentar na edição fazer com que a coisa fique um pouco mais coesa aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, a gente já tá no finalzinho, já tá acabando, né? Quando eu falei para vocês da justiça aqui com a rainha de pentáculos, eu falei que provavelmente essa pessoa ia tentar, né, de uma forma muito emotiva, né, trazer esse ser de luz de volta para esse relacionamento que claramente não tá legal, mas enfim, ela vai tentar, porque ela é apegada, ela não consegue soltar essa situação, tá? Então ela vai usar o que ela tem, que pode ser emocionalidade, né, aquela coisa, como eu falei, tentar seduzir, convencer a pessoa na base da amizade, não é bem assim, vamos dar mais uma oportunidade, sabe? Aquela situação que ela vendo que a pessoa está indecisa e pode sim querer sair dessa relação, ela fazer com que ele perceba que se houve, né, um comprometimento aqui entre eles, se houve um acordo, se ele prometeu alguma coisa para ela, que eu acredito que tenha havido uma promessa ali,
tá? Porque se você for olhar para essa carta aqui, ó, alguma coisa que foi prometida, né? Ele pode ter ficado em dúvida, mas não interessa. Ele prometeu, entende? Então, assim, e ela acreditando, ela claramente não vai querer simplesmente deixar passar batido, tá? E ela vai querer fazer com que ele se sinta na obrigação de cumprir com o que ele havia acordado com ela. Justiça e a Rainha de Pentáculos. Ela não vai abrir mão, né? Mas ela vai tentar fazer com que ele, sabe, caminhe para que ele permaneça dentro desse relacionamento. Não sei como volto a repetir, não sei se ela vai conseguir, mas ela vai tentar. E aqui, ó, é exatamente isso. A carta da materialização, ó, ela não quer abrir mão de algo concreto que ela tenha na vida dele, de coisas que talvez, se for um casal já antigo, já tenham construído, porque a carta do Peixes fala de coisas de prosperidade, de bens adquiridos, de realizações, juntamente com a carta da Justiça, né? Não acredito que ela vai querer sair perdendo dessa situação. Caso ela resolva, que também pode, né? Mas eu acho pouco provável. Aí também entra naquela parte ali de cima que eu falei do percentual menor aqui, mas é um percentual, então eu preciso falar, né? Caso ela, né, veja que dentro dessa situação ela vai perder alguma coisa, né? Como ela é muito apegada e ela não abre mão das coisas, ela pode sim, vamos dizer assim, tentar um acordo, desde que ela saia ganhando de alguma forma, entendeu? Para dar fim, né, a uma situação que claramente, gente, já deu o que tinha que dar, já desgastou o que tinha que gastar. Olha aqui, eu não ia mostrar para vocês, não vou mostrar Diabo com Ratos, entendeu? Mas assim, é um percentual menor, tá? Eu vejo mais aqui a possibilidade dela tentar reverter essa situação para não perder justamente isso que ela já tem com esse ser de luz, tá? E se sentir vitoriosa, né? Tipo assim, conseguir vencer uma batalha. Entende? Conseguir vencer uma batalha. Então, é isso. A situação deles não está boa, né? No geral, como eu havia prometido para você escrever a situação do ser de luz lá com a rival, não está boa no geral. A coisa pode ter sido, né, levantado mais essa questão no final de semana? Pode, porque essa parte aqui me mostra mais o presente, então isso pode me indicar mais o presente. Claro que essa situação aqui no negativo me mostra algo que já vem acontecendo, tá? E que reverbera de alguma forma no presente deles. Então não me parece que tenha sido de hoje, essa coisa já vem meio que, sabe, se acumulando ao longo do tempo, né? Mas agora, isso aqui é uma tendência. É isso que eu quero que vocês entendam. Não está escrito em pedra que vai acontecer exatamente assim. Então, por favor, pensa que isso aqui é uma tendência, tá? Se a pessoa vai deixar a rival, se ele vai ter esse entendimento e tentar alguma coisa de fato com você, tomar uma decisão e ficar com você, é uma tendência. Ele precisa primeiro se libertar dessa situação aqui. Eu já deixei isso claro. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês não estão mais juntos, mas ele pode querer voltar para você? Pode. A não ser que ela consiga, de fato, como eu falei aqui, convencer ele, né, de que houve um acordo entre eles, né, construir alguma coisa, e ele chegue à conclusão de que a decisão que ele tomou lá atrás, no passado, né, foi a melhor decisão. Lá atrás, no passado, gente, pode ser um passado mais recente, tá? Não precisa ser um passado de 10, 20 anos atrás, não. Alguns casos pode ter sido isso? Pode. Mas eu tenho a impressão que em alguns casos aqui a coisa é mais recente. Tá bom? Então, existem essas possibilidades e eu queria apresentar isso aqui para vocês, porque, como eu falei, não está escrito em pedra, mas é uma tendência. Tá? E aí, né, vamos aguardar, porque aí no próximo jogo a gente vê se essa pessoa conseguiu, de fato, tomar essa atitude, que eu vejo que tem muita gente aqui que vai tomar uma atitude sim, tá? É só porque eu não gosto de ficar alimentando uma esperança para vocês e depois acabar acontecendo outra, mas que está muito forte para que essa pessoa de fato
sabe? Comece a ter mais entendimento do que fez e parta para uma outra situação até se resolva com você. Essa é uma possibilidade das maiores que eu vejo aqui. Não vou descartar as outras, tá? Mas essa aqui eu ainda vejo que pode ser mais firme. Mas aí, no caso, seria para pessoas mais com um relacionamento mais antigo, tá bom? Os mais novos, acredito que o ser de luz vai, meio que meter o pé mesmo. Tá bom, meus amores? Fez sentido para vocês? Se fez, deixa aqui para mim saber. Tá bom? Conta aí, porque vocês sabem que eu gosto, né? De ficar sabendo dos Paranauê, ok? Agradeço para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.